Eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu quero os meus direitos. Eu ainda sou Thiago Pavinato, este ainda é o meu canal e começa agora Pavivi Sem Mimimi. Aquele programa que nasce do âmago da decisão própria de não conviver mais com meias palavras. Porque meias palavras, senhores, transmitem meias mensagens. Porque o dia em que eu fui saído da Jovem Pan por defender a pessoa, por defender a alma, por defender a dignidade de uma menina que não encontrou no Poder Judiciário uma resposta que lhe devolvesse a dignidade ou que lhe dissesse, mesmo com a dignidade ferida, você merece ser digna. Porque desde o dia que de lá saí, e no dia seguinte eu ainda mal falei, não, eu não vou ficar aqui me lambendo, me lamentando. Eu vou começar a fazer transmissão no YouTube. E eu não sou uma pessoa fácil, senhores. Eu sou uma pessoa boa, mas eu não sou uma pessoa fácil. Ainda mais quando eu, tendo deixado um veículo de comunicação do qual eu sempre fui fã, desde criança, e também um meio cuja mensagem tem um alcance relevantíssimo. Para uma mensagem em especial, que eu acredito deter e também acredito que eu saiba transmitir, sair desse meio que, por menores que sejam os índices de audiência, esses índices são muito grandes e se renovam a todo santo dia. Vir para uma plataforma como o YouTube sempre foi algo que me deixou um pouco contrariado e ainda me deixa. Porque eu não seria grato se eu não fosse honesto. Então eu tenho que ser honesto por completo. No primeiro dia em que eu fiz o Tremas no Jus, na sequência da saída do Jovem Pan, nome que eu abandonei na semana passada, que eu não quero lembrança de um lugar que eu não sou bem-vindo. E aquele nome foi um nome feito por revanche, então eu abandonei. Mas aquela transmissão que foi um case na história do YouTube, do nada, fizemos uma transmissão de última hora, chegamos a 150 mil pessoas simultâneas, comigo falando sozinho. Daquelas 150 mil, 148 mil foram embora. Não estou recriminando ninguém, muito por minha culpa também, porque eu ainda sou relutante em fazer YouTube. Até porque não existe uma estrutura como é a estrutura da televisão, chega, maquiagem, pauta feita. Eu sempre faço a pauta, mas assim, se acontece não fazer, tá feito, tá tudo no TP, tudo tá muito organizado. Você não tem que empreender, é só chegar, apresentar, você não tem que se preocupar com conta, você não tem que se preocupar com jurídico. Você é só um apresentador e faz disso o melhor possível. Tem muita gente que gosta de ver o Mota falando, tem muita gente que gosta de ver o Piotto falando, tem muita gente que gosta de ouvir o Augusto Nunes falando. É um sonho que eu sempre tive.
Mas tudo acontece na hora certa da vida da gente. Antes de eu entrar para o audiovisual, eu sempre imaginava, por que não eu estou fazendo isso? Esta pessoa sabe tão menos que eu, pensava eu com os meus botões. Mas tudo acontece na hora certa. Então, a partir do momento que você encara a vida de maneira séria, isto é, que você não força algo que não era para acontecer, quando acontecer, vai acontecer da melhor maneira. Logo que eu saí da Jovem Pan, eu tinha uma viagem a Portugal e fui chamado para fazer um piloto lá no SBT. No dia do piloto, me ligaram, né? Me desconvidaram, que não era o meu perfil. Aí você junta toda a minha situação daquele momento. Eu ainda estava num processo de luto com a Jovem Pan. Eu ainda estava num processo de extrema reticência e contragosto em fazer YouTube. Eu estava cansado, porque eu estava viajando o país inteiro fazendo autógrafo do meu livro. Estava cansado fazendo palestra. Eu estava salivando para voltar para a imprensa. E eu tinha desmarcado uma viagem para Portugal, que era para fazer a divulgação do meu livro lá. Coisa que vou fazer agora em abril, que eu remarquei. Então, nesse contexto, naquele mês de dezembro em que isso aconteceu, eu tive uma reação instintiva, abri uma live, falei tudo que veio na minha cabeça, sem filtro, sem mimimi, do jeito que eu costumo ser. Porque é muita língua para pouca boca e pouco dente. E eu falei coisas que não eram insinceras, eram coisas que eu estava sentindo. Mas aí a gente vê o seguinte: eu não poderia mais ter esse tom professoral que eu costumo ter para explicar as coisas. Eu deveria me enquadrar a um formato, e o programa é o Tá Na Hora, que estreou a semana passada. E quem está fazendo com a Cristina Rocha é o meu querido amigo Marcão do Povo, que é um cara sensacional. É um cara fora de série. E o que o Marcão do Povo faz naquele formato, eu não seria capaz de fazer. Não seria. Eu não tenho habilidade para apresentar em pé. Eu fico incomodado quando eu estou em pé, porque eu sou muito alto. Esse ritmo, não é, de policial, link ao vivo, estando de pé, eu não tenho a mesma energia de fala que o Marcão do Povo. De maneira que eu quero reconhecer aqui nesses agradecimentos, também agradecer ao destino, porque para o SBT, para o Tá Na Hora, eu tenho que ser grato porque o melhor aconteceu para esse programa. E o Marcão do Povo era o melhor para fazer esse programa. E nada como o tempo, porque o tempo é o senhor da razão para deixar as coisas claras na nossa cabeça. Então, se eu me excedi, eu não vou dizer que eu me arrependo de ter me excedido, porque eu realmente senti aquilo. Eu não disse nenhuma inverdade. Mas, por outro lado, eu sou grato porque eu não teria, de fato, dado certo no modelo.
E o modelo não estaria dando tão certo se não fosse com o Marcão do Povo junto da Cristina Rocha. E eu mando um beijo enorme para o meu irmão Marcão do Povo, mando um beijo maior ainda para a Cristina Rocha e também a direção do SBT que acertou, mas eu não soube enxergar. E nesse momento de agradecer, eu estou fazendo um meia-culpa geral. Que um menino que nasceu no interior, numa cidadezinha pequena, que na época tinha 70 mil habitantes, hoje acho que tem 90. Uma cidadezinha minúscula, encravada no interior de São Paulo, que nasceu gay nos anos 80, com todas as barreiras que diriam a princípio, ele nunca vai chegar a ser quem ele chegou a ser. Sou grato às adversidades e às mensagens que dizem o seguinte, e essas são as que mais me tocam. Olha, meu pai passou a me aceitar como homossexual porque ele é seu fã. Minha mãe passou a me aceitar porque ele é sua fã. Ou eu passei a aceitar meu filho, meu neto, minha filha. Isso vale muito mais do que qualquer algazarra de militância. Eu sou muito grato à família Carvalho da Jovem Pan. Porque vocês não me conheceriam se não fosse por eles. E por mais irado que eu possa estar com eles em algum momento, e por mais ressentido, e nesse caso é ressentimento e não tristeza, eu continuo sendo grato, porque se não fosse a oportunidade que o Tutinha me deu, eu jamais teria vivido a profissão da minha vida. Eu jamais teria sentido as dores e as delícias da profissão que me devolveu sentido à vida. E eu jamais deixarei de ser grato porque ele me apresentou a vocês, a quem eu sou grato e que são o meu esteio. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal